Você viu aí os principais pontos da reforma eleitoral durante a votação do projeto na Câmara. 11 deputados maranhenses votaram a favor. O projeto não chegou ao fim, está programado aí uma sessão conjunta nesta quarta-feira entre deputados e senadores para discutirem sobre os pontos vetados. Os vetos podem ser derrubados, sabia? E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com o deputado federal Márcio Gerri. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Prazer estar aqui uma vez mais na TV Guará, conversando com nossos telespectadores. O espaço está sempre aberto. Bom, deputado, é o seguinte, o que foi sancionado já foi sancionado, já começa a valer para as eleições do ano que vem, mas eu gostaria de tocar num ponto aí de um dispositivo que foi sancionado pelo presidente, que causou bastante polêmica, alguns candidatos derrotados nas eleições passadas, a eleição presidencial, inclusive utilizou as redes sociais para comentar sobre essa sanção. Com relação ao pagamento de advogados aí por terceiros, sem passar pelo teto de gastos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque muitos falam que isso abre brechas para o Caixa 2. De fato, o que a Câmara e o Senado estão fazendo são adequações na legislação eleitoral. Não há nenhuma grande novidade. Eu até acho que o país precisa de uma reforma eleitoral profunda, que democratize ainda mais o processo, que assegure maior transparência, maior possibilidade de participação popular, maior equidade também no financiamento de campanha, na realização de campanhas, enfim, mecanismos que aperfeiçoem o processo democrático brasileiro. Infelizmente, esses pontos que foram agora abordados, eles não dão conta de fazer aquilo que, no nosso julgamento, nossa opinião, seria o mais importante para o aprimoramento do processo político em nosso país. Como eu disse, são questões bem pontuais, temas que muitos dos quais estavam em permanente litígio judicial e que encontraram agora um amparo legal. Quanto a essa questão de advogados, de despesa de campanha, o que é fundamental se assegurar sempre é a transparência. Você não pode fazer com que haja quaisquer tipos de atitudes, de procedimentos, nos partidos que não tenham o controle da sociedade através dos mecanismos próprios para isso. Transparência, o controle também do próprio Ministério Público Eleitoral, o controle do Judiciário, enfim, os órgãos do sistema de justiça que podem aprimorar também em conformidade com a lei, porque também não é aceitável que, na falta de lei, o Judiciário legisle, que é um debate também importante, e é por isso que houve esses aprimoramentos do marco legal das eleições, e acho que esse processo de debates sobre reforma política no Brasil, ele vai continuar. Já se fala, por exemplo, muito em mudar o sistema eleitoral, em se adotar o voto distrital misto, combinado com uma outra forma, ou distritão, enfim, a forma de se ter, por exemplo, listas fechadas, listas pré-ordenadas, há uma série de modificações, deputado, que podem ocorrer brevemente também. Um assunto aí também que todos os cidadãos comentam, todo mundo acompanha isso, né, com relação a essa reforma eleitoral e discute também nos encontros aí de amigos, reuniões e tal. Bom, sobre esse financiamento da campanha, que a gente percebe que o senhor é a favor desse financiamento público. Muita gente é contrário a esse financiamento público porque fala que são recursos que poderiam ser direcionados para outras áreas. Por que o senhor é tão pertinente com relação a defender o financiamento público? É porque eu sou contra a corrupção na política. Eu sou pela ética na política. E o financiamento público é a forma que a sociedade sustenta e fiscaliza a democracia. O que é mais correto? É a sociedade financiar a política e exercê-la, ou deixar o financiamento para o empresariado, que depois vai cobrar a fatura dos políticos. Então, o sistema eleitoral já define na sua matriz inicial se haverá ou não margem para o desvirtuamento da atividade política e práticas de corrupção em nosso país. Todas as sociedades do mundo inteiro arcam com os custos da democracia. É fundamental a sociedade sustentar a democracia, exercê-la plenamente, fiscalizá-la, para que, desta forma, haja recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura, para o meio ambiente, para a indução do desenvolvimento da economia de um país com geração de emprego e renda. Então, é melhor a sociedade financiar e fiscalizar do que deixar isso aí para as milícias fazerem, para os empresários fazerem e cobrar a fatura. Eu não estou aqui condenando os empresários. Eu estou dizendo que, na hora em que o financiamento empresarial ele passa a ser a regra da questão eleitoral, evidentemente que os interesses dos lobbies empresariais
eles vão ditar as regras da política. E isso aí é ruim para a sociedade. Deputado, aí um assunto polêmico também é o fundo partidário, onde os brasileiros esperam transparência dessa reforma eleitoral. Não está definido ainda o fundo partidário para o ano que vem. O que o senhor apoia dentro dessa situação, o aumento desse fundo partidário? O senhor acha um momento ideal para um país que vive restrições, contingenciamentos? Por exemplo, eu tenho visto aí sua participação bastante ativa ao lado das pessoas defendendo as bolsas de pesquisa, né, científicas. O senhor acha que é o momento para aumentar o fundo partidário? Olha, eu acho que é assim, nós temos de fato um momento de restrição econômica muito grave. E a restrição econômica muito grave, ela tem que ser democratizada. Não podemos penalizar um setor ou A ou B. Temos que racionalizar esses gastos para adequá-los às possibilidades financeiras do país no momento. Agora, repito, é fundamental que se mantenha o princípio do financiamento público de campanha, porque ele é que salvaguarda concretamente a lisura do processo. É enganoso, é fantasioso, é uma ilusão se achar que o financiamento, de se concentrar o financiamento da política a apenas aqueles que têm dinheiro, que ele vai democratizar. Ao contrário, tem muita gente querendo, na verdade, privatizar por completo a atividade política. Vou dar um exemplo, a contribuição individual. A pessoa que tem, há um senador, que eu não vou aqui citar o nome de um estado que não é o nosso, que recebeu de um doador uma doação individual de R$1 milhão. Né? Então, veja, de um grande empresário que tinha liquidez, dinheiro suficiente individualmente para pagar para um senador numa campanha R$1 milhão. Então, nós temos que encontrar métodos que aperfeiçoem o financiamento das campanhas. Agora, nós temos que reduzir o financiamento de campanha, reduzindo os gastos de campanha. Nós já tiramos uma série de gastos de campanha nas eleições recentes, e precisamos cada vez mais colocar as campanhas nas redes sociais, na TV, no rádio, né, no contato direto dos eleitores com seus candidatos, com aqueles que postulam, deputado, para que a gente diminua o custo de campanhas eleitorais no nosso país, que já se diminuiu muito. O senhor usou um termo aí durante a sua resposta de salvaguardas, inclusive eu gostaria de falar sobre isso. Que está para ser votado lá na Câmara, pelo menos é o que se diz, né? Que está bem perto uma votação dessa, aquele acordo de salvaguardas entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Lá em Alcântara. E como é que vai ficar a situação daqueles quilombolas? Fala-se na retirada deles, o senhor tem apoiado a manutenção, mas a retirada de outra forma. Como é que vai ficar a situação daquela comunidade? Olha, o governador Flávio Dino definiu muito bem essa questão quando disse que era a favor do acordo de salvaguardas tecnológicas, mas ao mesmo tempo é preciso que nós tenhamos salvaguardas sociais. Então nós temos que aprovar, nossa concepção, a que eu estou defendendo junto com o meu partido, a nossa bancada, já nos pronunciamos num voto na Comissão de Relações Exteriores, aprovando o acordo de salvaguardas tecnológicas, mas observando 3 aspectos fundamentais. O primeiro, de salvaguardar a soberania do país, ou seja, o acordo não pode infringir a soberania nacional. Segundo, é preciso que a utilização comercial do centro de Alcântara, ele sirva para a retomada do programa aeroespacial brasileiro. Terceiro, se Alcântara é o melhor lugar do mundo para se lançar foguetes, como se diz, tem que ser também o melhor lugar do mundo para se viver, para se ter políticas públicas, para se ter saúde, educação, direito ao trabalho, enfim, segurança, tudo aquilo que faz com que os direitos de cidadania sejam plenamente assegurados. Algum tipo de compensação então, para essa comunidade? É importante que tenhamos, sim, reciprocidade, compensações financeiras, não só para Alcântara, mas para o Maranhão, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Maranhão e no Brasil. Enfim, ali tem que ser uma fronteira de desenvolvimento para o Maranhão, com repercussões sociais grandes, tal qual é a exploração aeroespacial. Então, nós defendemos, sim, o apoiamento, a aprovação do acordo de salvaguardas, mas, ao mesmo tempo, estamos ao lado das comunidades quilombolas para que seus direitos, que vêm sendo sistematicamente negados há mais de 3 décadas, possam ser atendidos, a titularidade das áreas, a indenização também das áreas e políticas públicas permanentes. E também não há qualquer discussão nossa a respeito e nem existe isso no acordo, de expansão da área. Na hora em que eu disse numa entrevista que dei recentemente a um site nacional que, havendo no futuro qualquer possibilidade de expansão da área, eu serei, junto com meus companheiros, os primeiros, estaremos na linha de frente dos que vão defender as comunidades quilombolas, porque a implantação do CLA, a reimplantação
e o uso comercial tem que servir ao Brasil, tem que servir ao Maranhão, tem que servir a Alcântara e tem que servir muito e muito e muito às comunidades quilombolas de Alcântara. Deputado, aqui para encerrar a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta para fazer sobre o seu mandato. Existe a possibilidade do senhor deixar o seu mandato para assumir alguma secretaria estadual pelos próximos meses? Olha, não há esta previsão. O nosso governador Flávio Dino não me convidou para esta missão. Eu, com muito orgulho, fui secretário do governador Flávio Dino por 3 anos e meio, cumprindo ali uma tarefa de muita responsabilidade, colaborando com ele, com os demais secretários e com os outros secretários, para que a gente pudesse colocar o Maranhão no rumo certo, como vem colocando o governador Flávio Dino. Então não houve esse convite? Será sempre motivo de muita honra, de muito orgulho poder estar no governo do meu companheiro e amigo, líder Flávio Dino. E se for convidado? Esse convite não houve, não creio que ele esteja na agenda política do Maranhão dos próximos meses, mas eu sou presidente do PCdoB, integro a Executiva Nacional, estou exercendo o mandato com muita alegria, com muita felicidade, me dedicando muito e, graças a Deus, tendo bons resultados na Câmara dos Deputados, alicerçando ali essa marca de combatividade que tem sido a minha vida inteira de luta política. Então, estou muito contente na Câmara dos Deputados. Mas eu jogo no time. O técnico do time chama-se Flávio Dino, o nosso governador. Se precisar de mim para qualquer outra tarefa, eu estarei sempre à disposição, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Deputado, eu lhe agradeço aqui. Muito obrigada, pela sua presença no Jornal do Guará. O espaço continua aberto. Muito obrigado, eu agradeço. Bom trabalho aí durante a semana. Vamos começar amanhã muitas sessões, tem sessão do Congresso, muito trabalho na Câmara dos Deputados, nas comissões. Vamos em frente. Um grande abraço. Obrigada. E a seguir, bares, restaurantes e até órgãos públicos têm 120 dias para se adequarem à proibição de compra de copos e até utensílios plásticos. Eu volto já.